Direito Administrativo, semana 3, dia 2, vídeo 1. A gente vai falar sobre o poder de polícia na mini aula de hoje. O poder de polícia, ele é um dos poderes que mais são recorrentes em provas, ok? É uma matéria desses poderes, é um dos mais extensos, mas ele é bem tranquilo de ser estudado aí, ok? Então vamos lá. Lá no Código Tributário Nacional de 1966, ele vai trazer a definição que é a raiz de, vamos dizer assim, das outras definições dos administrativistas, ou seja, eles pegam essa definição e traduzem as suas próprias palavras de forma resumida, de forma mais genérica, ok? Então, o que diz lá no Código Tributário Nacional? O poder de polícia, segundo o Código Tributário Nacional, ele é uma atividade de administração pública. Primeiramente, vamos abrir um parênteses, atividade de administração pública de poder público, porque a atividade de poder de polícia não pode ser exercida por pessoas jurídicas de direito privado, certo? O que é interessante? Sempre pensar no que? Nos campos semânticos desses tópicos que nós vamos colocando sempre. Porque às vezes você cai numa questão, está na tua prova, tem uma questão que às vezes você não entende o que o examinador está te pedindo, mas ele coloca uma informação que não se refere àquele tópico que você está estudando. Exemplo, ele vai colocar lá o poder de polícia, ele pode ser exercido por pessoa jurídica de direito privado para, aí ele complementa, vai começando a escrever um monte de besteira lá, às vezes você nem sabe o que ele está te falando. Ele está tentando te enrolar, mas ele colocou uma informação lá, que essa informação ela já está invalidando toda a questão. Que é o que? A atividade do poder de polícia não pode ser exercida por pessoa jurídica de direito privado. Então guarde primeiramente isso. O que ela faz? Ela vai limitar um direito, um interesse ou uma liberdade, ou vai disciplinar o direito, o interesse ou essa liberdade, ok? Então ela atua nesses dois sentidos, de limitar ou disciplinar. Ela regula também o que é a prática de ato e também o que é a abstenção de fato, de fazer algo. Então, em razão do interesse público, certo? Então, o poder de polícia ele é exercido em razão de quem? Do interesse público. Algo que possa causar dano potencial, direto ou indiretamente, a quem? Ao interesse público, à coletividade. Então, se tiver uma atividade que estiver trazendo um risco para a coletividade, o poder de polícia deve ser exercido, ok? Então, ele pode ser exercido previamente ou o quê? Pensa aí, prévio ou depois, a posteriori, certo? Então, de forma repressiva, certo? Então, previamente ou repressivamente, certo? Então, em razão do interesse público, o poder de polícia ele é concernente a quais atividades? Atividades relacionadas à segurança. Exemplo de segurança, vigilância patrimonial. Então, vai ter o poder de polícia, sim. Então, pessoas vão estar armadas, pessoas poderão matar outras pessoas. Então, está tendo risco ou não está tendo para a coletividade? Sim, é qualquer pessoa que pode ter uma empresa jurídica que preste serviço de segurança patrimonial? Não. Além disso, não tem que ter algumas regras, não tem que ter treinamento, ser pessoal? Sim, então está vindo quem? A atuação do poder de polícia administrativa, certo? Então, com relação à ordem, também aos costumes, à disciplina na produção, no mercado também, e o que mais? Ao exercício de atividades econômicas dependentes da concessão ou permissão do poder público, vai estar presente no poder de polícia. Então, sempre lembrar, trazendo risco para a população, vai estar presente quem? O poder de polícia. Essa definição mais ampla aí do Código Tributário Nacional, ela cai também. Quando que ela cai? Quando ela cai essa definição expressa na sua prova? Quando você está fazendo uma prova que também tenha direito tributário. Traga um exemplo.
a Visa DF, pessoal que se prepara para a Visa DF, lá nós temos a administração financeira, o direito financeiro, e junto com o direito financeiro lá tem uma parte específica no edital que fala sobre o direito tributário. Então, certamente quem estuda para a Visa DF pode ficar preparado, porque lá tem o quê? Certamente terá uma definição dessa aí de poder de polícia, porque é uma atividade inerente à Visa DF e vai trazer por definição o próprio o Código Tributário Nacional, que cai também na prova aí do pessoal. Então fiquem espertos com relação a isso. Então, em razão do interesse coletivo, concernente ainda a quem? A tranquilidade pública, certo? Então está afetando a tranquilidade pública, nós temos que estar agindo por meio do poder de polícia. Bom, ainda ele diz respeito a quem? A propriedade e aos direitos individuais e coletivos. Então, o poder de polícia vai estar agindo sempre de forma de trazer aí, entre aspas, ok? Um bem-estar para a população, a segurança, ok? O Eli Lopes Meireles, ele traz aí uma definição do poder de polícia, como eu falei, mais sucinto, mas também está vinculado, de certa forma, aí a esse primeiro conceito que nós acabamos de ver. Então ele vai dizer assim, olha, o poder de polícia é uma faculdade de que dispõe a administração pública para condicionar o uso de bens ou restringir o uso desses bens, de atividades ou de direitos individuais. O que ele está me dizendo aqui? Primeiramente, é uma faculdade que a administração tem. Por que é uma faculdade? Olha, dentro do poder de polícia nós temos a situação que nós temos um ato administrativo vinculado, que é a licença. Nós também temos um ato discricionário, que é a autorização. O ato discricionário, que é a autorização, é uma faculdade. Então, por isso que ele está trazendo, olha, é a possibilidade de faculdade que a administração dispõe. Então, por isso que esse termo ele está colocando como faculdade, porque você pode ter um ato que seja discricionário, também pode ter um ato que seja vinculado. Então, na definição, ele trouxe uma forma muito mais ampla e abrangente, ok? Eu acho que eu não terminei de ler tudo. Então, é benefício da coletividade ou do próprio Estado, perfeito? A Maria Silva Janela de Pietro, ela já vem trazendo uma coisa a mais, algo a mais. Ela vem dizendo assim, olha, o poder de polícia também é possível ser observado nas atividades precípuas do poder legislativo. Quando? No exercício do poder de polícia que incumbeu ao Estado, quando ele cria leis, as chamadas limitações administrativas. Então, quando tiver uma lei, e essa lei que trata sobre limitações administrativas, então ele está exercendo aí o poder de polícia. Então, ele está exercendo o exercício de liberdades públicas, ok? Essa definição é uma definição mais ampla. Administrativistas, outros demais, não gostam desta definição. Portanto, difícil cair em prova, mas quando cai, ela vai trazer a questão bem específica aí, justamente para não caber recurso. Porque o examinador, ele pensa sempre no quê? Eu vou fazer uma questão, eu tenho que pensar nas possibilidades que podem gerar um recurso. Então, o examinador não gosta de responder a recursos. Então, ele não vai colocar, ou pelo menos não vai tentar colocar, vai tentar evitar questões controversas aí, ok? Mas é possível, sim, possível cair. Agora sim, ela fala assim, olha, a administração pública, no exercício da parcela que lhe é outorgada é trazida por lei, certo? Uma competência a ela delegada por meio de uma lei, ao mesmo poder, ou seja, o poder de polícia, que regulamenta as leis. Então, é uma parcela que lhe é incumbida para o que? Regulamentar ou controlar uma aplicação de algo, certo? Então, ele vai regulamentar por meio de lei, por meio de lei, vai vir uma, como que eu posso falar? Uma limitação administrativa, certo? Vamos usar mesmo os termos da Maria Silva Zanella de Pietro.
Então, vou trazer umas limitações administrativas. Exemplo, porte de armas, ok? Então, agora eu vou ter que, a administração pública vai ter que agora fazer uma regulamentação desta lei, certo? Como que eu vou utilizar dessa lei para regulamentar o porte de armas, certo? Então, como que eu vou fazer para controlar então essa situação aí que está previsto na lei, a possibilidade de estar trazendo para a população a autorização para o uso de porte de arma? Então, ela vai regulamentar ou vai controlar a sua aplicação de duas formas. Primeiro, preventivamente, certo? Por meio da autorização, como a gente falou, porte de armas, ou repressivamente. Repressivamente é quando já ocorreu uma infração administrativa. Então agora vai trazer o que? Uma imposição de medida, certo? Qual a imposição de medida aí? Uma interdição de um estabelecimento, vou fechar um estabelecimento comercial, perfeito? Ou uma multa, correto? Poder de polícia. Está presente na área de trânsito? Sim, então a hora que você fura um sinal, a hora que você excede o limite de velocidade por uma via pública, você está cometendo aqui uma infração. Cometeu uma infração, vai estar presente quem? O poder de polícia. Então ele está controlando, aí está fiscalizando. Então é a parte do poder de polícia que está fiscalizando aí para que ocorra aí como que eu posso dizer para vocês? Para que seja cumprida a lei, perfeito? Então, o poder legislativo, como eu já falei, é um sentido amplo, mais abrangente. Caiu em prova, ele vai especificar mais para não invalidar a questão, como eu já te falei. Continuando. O poder de polícia ele é inerente a atividades administrativas, perfeito? Então não estão relacionadas a atividades justificantes, ou seja, na área judiciária. Também o poder de polícia polícia judiciária não se confunde com o poder de polícia administrativa. Daqui a pouco nós vamos ver melhor isso, ok? Então a administração pública exerce o poder de polícia sobre todas as condutas ou situações particulares que possam aí afetar direto ou indiretamente o interesse da coletividade. O que significa isso? Significa que se vai afetar o interesse da coletividade, vai existir o poder de polícia, tanto o preventivo quanto o repressivo. Me dá um exemplo. Vai comprar um remédio, esse remédio é um antibiótico, certo? Numa farmácia. Então você vai na farmácia, está relacionado com uma saúde pública, perfeito? A saúde da população aí vai estar relacionada a medicamentos. Então vai ter que ter o que? Um controle de uso de alguns medicamentos. Um dos medicamentos que tem um controle da utilização é o controle de antibiótico para bactérias, para combater bactérias, por exemplo. Ok? Então, quando você vai fazer uma compra, você não consegue comprar esse medicamento sem uma receita que autorize esta compra, essa aquisição, certo? Vamos supor agora a fiscalização. Visa DF vai passar numa farmácia, vai olhar lá quantos antibióticos que deram entrada no intervalo de tempo X e quantos que eles têm no inventário físico. Então vamos supor que tem 15 de entrada e tenha 13 no estoque, certo? Então saíram 2 unidades. Saiu 2 unidades, então agora eu vou ter que verificar aonde eu vou estar verificando nas receitas que foram vendidos aqueles medicamentos. A minha receita vai ter que ter o nome completo da pessoa que comprou, os seus dados e também o seu endereço com telefone. E atrás dessa receita ainda vai estar o lote do medicamento que foi vendido. Por que tudo isso? Agora eu vou entrar numa seara que não é minha, que é a seara da área de saúde. Mas aí o pessoal, se eu falar besteira, depois me fala aí, tá? Mas a ideia é o seguinte, eu não posso combater uma bactéria, vamos dizer assim, nível 1, ou seja, uma fraquinha, com um super medicamento, um medicamento muito forte. Porque eu estarei trazendo o quê? Uma dose exagerada,
sem necessidade. Vamos supor, eu estou matando uma formiga com uma bazuca. Se eu estou fazendo isso, eu estou trazendo a possibilidade de criar anticorpos na própria bactéria. Nem sei se pode isso, mas eu estou usando como exemplo aí. Porque a hora que você for utilizar esse mesmo medicamento depois, quando é para combater uma bactéria do nível 10, está trazendo um medicamento de nível 10, mas você já teve um uso recorrente dele, aquilo ali já criou anticorpos da bactéria. Nem sei se pode isso, mas ele não vai fazer efeito, isso é verdade, não faz efeito, ou seja, agora você pode trazer um problema para a saúde pública que está trazendo uma super bactéria, uma bactéria que não consegue ser combatida, quase não sai, com os medicamentos que nós temos existentes no mercado. Então, por isso está o que? Direto ou indiretamente está em risco quem é a saúde da população. Então, é por isso que vai estar presente aí o poder de polícia, ok? E se estiver faltando o medicamento, vai acontecer o quê? Uma multa pesada e às vezes, inclusive, pode fechar esse estabelecimento. Então, é muito sério isso daí, ok? O que mais? Ele é desempenhado por vários órgãos e entidades administrativos em todos os níveis da federação, ok? Então veja aqui que primeiro ponto importante, ele não está adstrito a um único órgão quando eu for pensar no nível da federação. Então não há só um único órgão que exerça o poder de polícia no âmbito da União, certo? Então, por exemplo, o poder de polícia pode estar na União com a Polícia Federal, quando ela faz emissão de porte de armas, passaporte, na Anvisa, certo? Quando ela está fazendo restrição de medicamentos, regulação desses medicamentos, perfeito? Pode estar lá na esfera estadual também, ou seja, quando for matéria de interesse regional, por exemplo, prevenção contra incêndios. E no âmbito local, funcionamento de estacionamentos, regulação desses estacionamentos são feitos pelo âmbito local aí pelos municípios. Lembrar que Distrito Federal tem as duas competências aí das matérias de interesse tanto regional quanto local, perfeito? O poder de polícia nós vamos ter algumas restrições, diferentemente do que ocorre com o quê? Com a prestação de serviços públicos. Então a gente vai fazer um paralelo, o que é um, o que é o outro, porque cai em prova isso, certo? Na prestação de serviços públicos ocorre uma prestação positiva, certo? No poder de polícia, administrativista vem dizendo que é prestações negativas, certo? Você impede do particular agir, correto? Ainda que tenha alguns doutrinadores falam que há possibilidade tanto da prestação positiva no poder de polícia quanto negativa também, ok? Então, toma cuidado com relação a isso. Aí o pessoal fala assim, como que eu tomo cuidado? Se ele explicar a forma que eu falei e dar um exemplo, vai estar certo? Vai estar certo. Se ele colocar a regra geral, que a prestação do poder de polícia é uma prestação negativa, tá certo? Tá certo, porque é essa a regra. Quando ele não estiver tratando da regra, ele vai ter que explicar, perfeito? Então a esfera jurídica individual no poder de polícia, ela é o que? Restringida. E no poder, na prestação de serviços públicos, é o que? Ampliado. Ou seja, eu estou trazendo mais serviços para a população. Então por isso que está sendo o que? Ampliado. Então funda-se no poder de império o poder de polícia, perfeito? Então o Estado agindo como Estado. Então o poder de polícia não se confunde com prestações de serviços públicos, porque a prestação de serviços públicos são prestações aí, regra geral, positivas, regra geral. Poder de polícia são restrições, certo? Prestação de serviços públicos, eu estou então ampliando a esfera jurídica individual, enquanto que no poder de polícia a esfera jurídica individual estou restringindo, certo? Porque para atividades que sejam potencialmente perigosas para o interesse público ou para a população, certo? Ou que afete direto ou indiretamente a população. Então, a prestação de serviços públicos disse que
são atividades sociais do Estado, onde o Estado, onde por meio dessa prestação de serviço público é incrementado aí o bem social, certo? Que não impliquem aí então no poder de polícia, ok? Então, funda-se no poder de império o poder de polícia. Então, quando incrementam o bem-estar social, que não implique aí no poder de polícia, nós estamos falando da prestação de serviço público, certo? Então, nós podemos ter, então aqui que mora a lógica de que alguns administrativistas admitem que o poder de polícia pode ser o quê? Uma prestação positiva também, não só negativa, correto? Então, por isso, quando ele fala assim, quando for uma prestação positiva feita, realizada pelo poder de polícia, ela vai incrementar um bem-estar social e está fundamentada no poder de império. Então, preste bem atenção no que eu falei aí. Caso não tenha entendido, volta aí para entender, ok? Então, são atividades positivas as prestações de serviços públicos, e como eu já falei, no poder de polícia, quando for atividade negativa, mas sempre sob o prisma do particular destinatário, certo? Sob o prisma particular destinatário, vão ser o que? Atividades negativas. Sobre o prisma do Estado executor, vai ser o que? Atividade positiva também, ok? Então, esse é um nível, descendo um pouquinho, nível a mais de aprofundamento aí, que de repente alguma questão ou outra venha trazendo isso para você. Como que você vai pegar isso? Com a prática das questões, resoluções das questões, certo? Então, se você, caso não esteja entendendo tudo, quando você for fazer as questões, você vai ver que está mais claro o entendimento, certo? Então, depois, quando você faz questões, depois você volta novamente para os vídeos, você escuta, você entende até melhor, ok? O poder de polícia administrativa versus o poder versus polícia judiciária. Aqui o que é importante? Trazer a distinção entre as duas coisas. O poder de polícia administrativa são relacionados a infrações administrativas, enquanto o poder de polícia, a polícia judiciária é um ilícito penal, ok? O poder de polícia incide sobre atividades, sobre bens ou direitos. O poder de polícia, então, administrativa, não vai incidir sobre pessoas. Quem incide sobre pessoas é a polícia judiciária. Então, por isso que lá no poder disciplinar incide sobre pessoas e não sobre atividades, bens ou direitos. Preste atenção com relação a isso, ok? Exemplo aqui então do poder de atuação do poder de polícia, órgãos da administração que atuam nas áreas da saúde, por exemplo, no DF, a Visa DF ou a Anvisa, âmbito federal, ok? A área da educação, nós temos aí o próprio Ministério da Educação que vai fazer aquelas avaliações que eles fazem, avaliação do MEC, lembram? Então, avaliação 5, 4, 3, programa mestrado, doutorados, faculdades. Exemplo, que aconteceu agora com um poder de polícia relacionado à área da educação, que não se pode mais abrir universidades de medicina. O MEC não está mais autorizando, porque as faculdades estavam com um nível muito baixo. Então, eles falaram, enquanto não melhorar o nível educacional relacionado à medicina, não será mais autorizada a instauração ou a implantação de novas universidades que contemplem este curso. Ou seja, esse curso não pode ser implantado em universidades enquanto não melhorar aí a qualidade desse ensino, ok? Trabalho. Auditores fiscais do trabalho, eles atuam, certo, para combater aí por exemplo, o trabalho análogo a escravo. Então eles vão em fazendas, em Pará, em áreas mais distantes, assim, mais no meio do mato. Tem pessoas, às vezes nem só lá no meio do mato, como você às vezes está mesmo na própria cidade, mas tem pessoas que são forçadas praticamente a trabalhar pelas dívidas que eles contraem no próprio trabalho. Então, note que isso é ilegal.
e é por isso que nós temos então aí também o poder de polícia relacionado ao trabalho. Beleza? O que é importante aqui ainda? Temos a polícia militar também atua com o poder de polícia também. No poder polícia judiciária, a PM também vai atuar em certas ocasiões aí. Então, na polícia judiciária nós temos aí então a polícia civil ou a PCDF e também nós temos a polícia federal. Ok? Que mais? Aqui o próprio STF vem dizendo que o poder de polícia pode ser exercido por guardas municipais nas atividades relacionadas a trânsito, certo? Então foi uma decisão recente do STF, pode cair inclusive aí para um pessoal que quer fazer a Polícia Rodoviária Federal, beleza? Então fiquem atentos aí. Nós temos modalidades do poder de polícia, as modalidades de exercício. O exercício pode ser preventivo, ou seja, antes de acontecer a besteira, ou repressivo. Agora eu preciso corrigir a cagada que foi feita, com perdão da palavra, beleza? Preventivo, então, ele vai fazer o quê? Ele vai limitar ou condicionar a utilização de bens públicos ou privados, ou exercício de atividades privadas que possam afetar a coletividade. Novamente, teve risco, direto ou indiretamente, vai ter quem? O poder de polícia, nesse caso preventivo. Vai ser antes de que aconteça, deve ocorrer o quê? Uma autorização prévia de um órgão público específico, perfeito? Para não acontecer a besteira. Exemplo, eu vou colocar uma danceteria, por exemplo, aquela danceteria Kiss, lá do Rio Grande do Sul, que deu aquela besteira toda lá, não tinha nem alvará de funcionamento, porque não estava adequado às regulamentações, não estava adequado às regulamentações previstas lá pelo bombeiro lá do estado, ok? Então existe do particular a anuência prévia, exige do particular a exigência, a anuência prévia, ou seja, eu vou abrir uma danceteria, eu preciso o quê? Uma autorização, preciso de um alvará de funcionamento, ok? A administração expede alvarás que podem ser licença ou autorização, perfeito? Nós já estudamos cada um dos dois. Relembrando, licença é um ato vinculado e definitivo. É um reconhecimento de um direito subjetivo, ou seja, uma licença para dirigir. Você passou por todos os testes físicos, avaliativos teóricos, os práticos, e agora você tem o direito subjetivo de receber essa licença. Então, a administração ela não pode negar, por isso é um ato vinculado e também é um ato definitivo. Diz respeito a direitos individuais, ok? Então, a CNH é o grande exemplo disso. Quando atendido aos requisitos legais, não pode ser negado. Então, você passou por todos os testes, não há possibilidade da administração negar isso para vocês, ok? Autorização, contrário da licença, ela é o quê? Ela tem fundamentação também no poder de polícia, ela serve então para realizar uma atividade privada, utilização de bens públicos. Um particular tem interesse, mas tem um direito, não tem direito subjetivo, ou seja, a administração pode negar. Se a administração pode negar, então é um ato que discricionário, certo? Ainda que esteja previsto que o administrado ele atende todos os requisitos legais, a autorização ela pode sim ser negada. Então é um ato precário, ainda que eu tenha autorizado, a qualquer momento eu posso revogar, ok? Então preventiva já falei, agora repressiva é o que? Consubstanciava repreensivo, consubstanciado então na aplicação de sanções administrativas como consequência das práticas das infrações. A imposição de sanção é um ato autoexecutório, não preciso do judiciário para autorizar, ok? Então, a constatação da infração ocorre na atividade de polícia consistente na fiscalização. O que significa isso? Que quando estiver fiscalizando, eu tiver visto que tem uma infração, vai ocorrer uma multa. Lembre que ato repreensivo em si é a aplicação da sanção. Então, repreensão, vou aplicar a sanção. E não o procedimento de fiscalização. Então, o procedimento de fiscalização serve para o quê?
para que eu atinja o meu objetivo, que é a repreensão por meio de uma aplicação de uma penalidade, beleza? Era isso que eu tinha para vocês, pessoal. Acabou meu tempo. Um abraço, 30 minutos.